Tem uma coisa sobre a vida adulta que ninguém conta direito. A dor, ela não vai embora. A gente cresce, aprende algumas coisas, amadurece, cria alguns mecanismos de defesa para lidar com os problemas, mas a dor continua existindo. Você perde pessoas, é rejeitado, fracassa, se decepciona, perde dinheiro, perde oportunidades. Às vezes, perde até uma versão de si que você achou que ia durar para sempre. E durante muito tempo eu achei que amadurecer significava aprender a não sentir essas coisas. Hoje eu já penso de uma forma diferente. Talvez amadurecer seja aprender a sentir sem se transformar naquilo que você está sentindo. Porque a dor, ela pode estar sentada do seu lado, mas ela não precisa assumir o volante da sua vida. Ela pode aparecer, doer, pode ficar alguns dias, pode sumir e voltar meses depois. Mas ela continua sendo uma experiência que está acontecendo com você. Ela não é você. E acho que existe uma diferença enorme entre dizer eu estou sofrendo e dizer eu sou um sofredor. Na primeira frase, a gente reconhece uma experiência, algo passageiro. Na segunda, a gente transforma a experiência em identidade. E quando a gente começa a acreditar que é a própria dor que está sentindo, fica muito mais difícil de deixá-la embora. Só que existe outra coisa por trás de grande parte desse sofrimento. Uma coisa que aparece quase sempre que tentamos segurar algo com força demais. O apego. A gente sofre não porque alguma coisa aconteceu. A gente sofre porque queria que ela tivesse acontecido de outra forma. Queria que ela tivesse ficado. Queria que aquela relação tivesse dado certo. Queria continuar sendo jovem. Queria que nossos pais nunca envelhecessem. Queria ter certeza de que nosso emprego vai continuar existindo. Ou controlar o que os outros pensam sobre a gente. Queria saber o que vai acontecer amanhã. A gente passa boa parte da vida tentando transformar coisas temporárias em coisas permanentes. E a vida simplesmente não funciona assim. Você pode amar alguém profundamente. Pode cuidar, pode construir, pode fazer tudo certo. Mas você não possui aquela pessoa. Você pode trabalhar durante anos para construir uma carreira, pode fazer tudo com excelência, mas você não controla o mercado, não controla a empresa, não controla a economia, nem as decisões das outras pessoas sobre você. Você pode cuidar do seu corpo, treinar, comer bem, dormir, mas você ainda não controla completamente o que vai acontecer com ele daqui a 10, 20 ou 50 anos. Existe uma quantidade enorme de coisas que a gente chama de minhas, que na verdade elas só estão temporariamente nas nossas mãos. E eu acho que foi isso que os estoicos entenderam tão bem. O Sêneca, ele fala no livro sobre a tranquilidade da alma, ele fala sobre a fortuna. A fortuna, ela é uma deusa, que ela pode nos dar coisas boas, mas também ela pode tirá-las de nós. E tem algo muito bonito nessa ideia do Sêneca, porque quando você entende que aquilo que possui é temporário, a relação com aquilo ali muda completamente. Você continua amando, continua cuidando de forma a fazer aquilo ali prosperar. Mas para de confundir cuidado com posse. É como receber uma planta de alguém. Você não recebeu a planta para arrancar ela da terra e gritar, ela é minha, ela nunca pode morrer. Você recebeu a planta para cuidar dela enquanto ela estiver sob seus cuidados. Você rega, coloca no sol, protege, faz ela crescer. E um dia ela pode morrer. Isso não significa que você falhou, significa que ela é viva. A mesma coisa acontece com quase tudo que importa para nós. Pessoas, relacionamentos, juventude, dinheiro, saúde, oportunidades, momentos e até nós mesmos. Tudo está em movimento. A única constante da vida é que é tudo inconstante. E talvez uma das maiores fontes de sofrimento seja exigir permanência de coisas que, por natureza, são temporárias. A gente quer que a vida faça um contrato com a gente. Isso aqui é meu e vai continuar sendo meu. Mas a vida, ela nunca assinou esse contrato. E é por isso que o Sêneca, ele traz uma ideia que eu acho brutalmente bonita. Quando a fortuna vier buscar aquilo que ela colocou nas suas mãos, e ela vai vir buscar, a nossa resposta não deveria ser com revolta, com incontentação. Quando a fortuna vier buscar, você tem que ser grato. Você tem que dizer para ela algo como obrigado pelo tempo em que isso esteve comigo, e eu te devolvo de bom grado. E pensa na força disso, porque muda completamente a pergunta. Em vez de a gente perguntar por que você tirou isso de mim, você começa a perguntar como eu tive a sorte de ter isso enquanto eu tive. A pessoa que você amou não precisa ter ficado para que o amor tenha sido verdadeiro. Uma fase boa não precisa durar para sempre para ela ter sido boa. Uma amizade não precisa atravessar toda a sua vida para ter sido importante. Uma oportunidade não precisa ser permanente para ter transformado você. E uma coisa não precisa durar para sempre para ter valido a pena. Isso é difícil pra caramba de aceitar. Porque existe uma parte da gente que quer transformar tudo aquilo que ama em eterno.
Mas talvez amar alguma coisa seja justamente aprender a cuidar dela sem exigir que aquilo ali permaneça. Isso vale até para aquilo que nós sentimos, porque nem todas as nossas emoções obedecem completamente à nossa vontade. Você não escolhe acordar triste, não escolhe se apaixonar, sentir medo, sentir saudade. Você não controla completamente o que aparece dentro de você. Mas existe uma coisa que ainda está nas suas mãos. Existe uma coisa que a gente ainda consegue controlar, que é o que você faz com aquilo que apareceu. Você pode sentir raiva, mas você controla se você vai ser cruel com alguém. Você pode sentir medo sem precisar fugir. Você pode sentir a tristeza sem transformar a tristeza na sua identidade. Assim como você também pode sentir saudade sem voltar para aquilo que te fazia mal. A emoção aparece, você observa, respira e decide o próximo movimento. Isso sim é a liberdade. A liberdade ela não é controlar tudo o que acontece dentro de você. A liberdade ela é não entregar o comando para tudo o que acontece dentro de você. E quando eu penso nisso, uma frase da Bíblia sempre vem na minha cabeça. A história de Jó. Depois de perder praticamente tudo que ele possuía, ele diz: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E independente da sua religião, existe uma ideia filosófica muito poderosa nessa frase. O Jó, ele não está dizendo que aquilo ali não dói. Ele perdeu, tem o luto, tem sofrimento, ele não está fingindo que não aconteceu. O que ele está recusando é a ideia de que, por algo que foi tirado dele, a sua vida perdeu todo o valor. E isso conversa de uma maneira brutal com o que o Sêneca disse. A fortuna deu, a fortuna tomou, e a resposta sua pode ser obrigado pelo tempo em que esteve comigo. Talvez essa seja uma das formas mais difíceis de liberdade. Não a liberdade de conseguir tudo aquilo que a gente quer, mas a liberdade de não precisar que tudo permaneça para conseguirmos ficar em paz. Porque a vida, ela vai tirar coisa de nós. Isso não é pessimismo, é simplesmente a condição de estar vivo. Algumas pessoas vão embora, alguns sonhos vão morrer, algumas versões nossas vão desaparecer. Nosso corpo vai mudar, nossa juventude vai embora, coisas que hoje parecem indispensáveis, um dia serão apenas lembranças. E lutar contra essa realidade não vai impedir que ela aconteça, só vai fazer com que a gente sofra duas vezes. A primeira pela perda e a segunda pela nossa recusa em aceitar que perdemos. Então, talvez exista uma forma mais leve de viver. Segurar as coisas com carinho, mas não com as duas mãos fechadas. Amar sem possuir, cuidar sem controlar, sentir sem se tornar aquilo que sente, aproveitar sem exigir a permanência. E quando alguma coisa que amamos finalmente precisa partir, em vez de perguntar desesperadamente por que você está levando isso de mim, a gente pode respirar, olhar para aquilo ali pela última vez e dizer obrigado. Obrigado pelo tempo que você esteve comigo. Porque algumas coisas não foram feitas para ficar, foram feitas para nos acompanhar por um pedaço do caminho. E talvez o segredo não seja aprender a não se apegar a nada, talvez seja aprender a amar profundamente, sem se esquecer que tudo aquilo que chega até nós também pode um dia partir.